Olá, hoje a gente vai mergulhar numa conexão fundamental que a legislação brasileira criou, mas que muita gente ainda não se deu conta. A união estratégica entre a NR1, a norma regulamentadora número 1, e os programas de compliance. E olha, não enxergar essa ligação já é, na prática, uma vulnerabilidade imediata para qualquer negócio. Então, vamos começar com uma pergunta para reflexão. Na sua organização, essas duas áreas são tratadas como coisas separadas, cada uma na sua caixinha? Se a resposta for sim, ou se bateu aquela dúvida, o que a gente vai conversar aqui é crucial, porque essa separação simplesmente não se sustenta mais. Certo. Então vamos direto ao ponto. A verdade é que o jogo mudou. Mudou completamente. A própria ideia do que é um risco no trabalho, ela se expandiu para muito além daquilo que a gente consegue ver ou medir com um aparelho. Entender essa virada de chave é o primeiro passo para se proteger de verdade. E esse quadro aqui mostra bem essa transformação. Antigamente, o foco era quase todo em riscos físicos, né? O ruído da fábrica, o perigo de uma queda, a proteção de uma máquina, coisas concretas. Agora, a lei obriga a empresa a gerenciar ativamente os riscos psicossociais. E aí a gente está falando de quê? De assédio, de burnout, de discriminação, fatores que atacam a saúde mental e que, por natureza, são invisíveis. E claro, essa mudança toda não surgiu do nada. Ela foi construída por um conjunto de leis. A portaria de 2020 deu uma boa sacudida na NR1, abrindo o leque. Depois, a lei de 2022 veio e tornou o canal de denúncias obrigatório para empresas com CIPA. E para amarrar tudo, o decreto detalhou que é um programa de integridade que funciona de verdade. Juntas, essas peças criaram um ecossistema legal totalmente novo. E no coração disso tudo está o tal do GRO, o Gerenciamento de Riscos Ocupacionais. E, gente, isso aqui é obrigatório para todo mundo, não tem escapatória. A ferramenta prática para fazer o GRO acontecer é o PGR, o Programa de Gerenciamento de Riscos. E o PGR exige duas coisas bem claras: um inventário listando todos os riscos e um plano de ação documentado dizendo o que vai ser feito a respeito. Ok, e é aí que o desafio aparece. Se a lei manda gerenciar riscos que a gente não enxerga, como é que se faz isso na prática? A solução, curiosamente, vem de um lugar que muitos na área de segurança nem imaginavam. Pensa bem, como é que uma empresa identifica um assédio que acontece numa conversa privada, uma discriminação velada numa decisão de promoção, ou um nível de estresse que está destruindo uma equipe inteira? Aquele método tradicional de observar o ambiente simplesmente não funciona para isso. E aqui vem o pulo do gato. A ferramenta que permite enxergar esses riscos invisíveis é o canal de denúncias. Ele deixa de ser só uma obrigação do compliance e vira um sensor vital para a segurança do trabalho. Se um canal que funcione, em que as pessoas confiem, a empresa está, na prática, cega para toda uma categoria de riscos que ela é obrigada por lei a gerenciar. Tá, então como é que isso tudo se conecta na vida real? Vamos ver o sistema funcionando, ligando os pontos desde um simples relato anônimo até a proteção efetiva do negócio. O fluxo é muito poderoso. Tudo começa com um relato, anônimo, lá no canal. Esses dados, sem identificar ninguém, são analisados e começam a mostrar padrões. Tem muito relato vindo de um setor específico sobre um mesmo assunto. Essa inteligência vai direto para o inventário de riscos do PGR. E pronto, o risco que era invisível agora está lá, documentado. Com isso, a empresa é obrigada a criar e registrar um plano de ação para tratar a causa do problema. É um ciclo que se retroalimenta. E por que tudo isso é tão crítico? Porque a base da lei é muito sólida. O artigo 932 do Código Civil é bem claro. O empregador responde pelos atos dos seus empregados no trabalho, ou seja, gerenciar a conduta das pessoas não é uma opção, é uma responsabilidade direta da empresa. Não dá para ignorar. Agora, muita atenção aqui, porque esse ponto é perigoso. Existe uma armadilha enorme em ter programas que são só de fachada, que só existem no papel. É a armadilha do papel, onde a suposta proteção, na verdade, se transforma numa vulnerabilidade ainda maior. Parece um paradoxo, mas é a pura verdade. Um programa de prateleira, aquele feito só para inglês ver, não é uma ferramenta neutra. Ele é prejudicial. Ele cria uma falsa sensação de segurança enquanto, na realidade, constrói um caso contra a própria organização. E as consequências disso são bem pesadas. Num processo judicial, esse programa de fachada vira a prova da negligência da empresa. Um juiz pode interpretar isso como má-fé, o que agrava as punições e, claro, aumenta o valor de indenizações. E, talvez o pior, internamente, a confiança vai para o ralo. Ninguém mais vai usar o canal e a empresa volta a ficar completamente cega.
Fica claro, então, que a mentalidade precisa ser outra. É preciso sair da postura reativa, de só apagar incêndio. O objetivo agora é construir uma proteção proativa, uma verdadeira blindagem estratégica para o negócio como um todo. E aqui está o retorno sobre o investimento, digamos assim. Essa integração ataca os principais riscos do negócio, diminui passivos trabalhistas porque permite resolver problemas internamente e demonstra boa-fé na justiça. Reduz multas porque um PGR que funciona mostra maturidade para fiscalização. Ataca custos ocultos como absenteísmo e rotatividade, que muitas vezes são sintomas de um ambiente ruim. E, claro, protege a reputação e a marca empregadora, o que hoje, com ESG em alta, é valiosíssimo. Portanto, a mensagem final aqui é a seguinte: não estamos mais falando de uma boa prática ou de algo legal de ter. Ter esse sistema integrado funcionando coloca a empresa numa posição de defesa muito, mas muito mais forte, seja num tribunal ou diante de um fiscal. É uma vantagem competitiva e jurídica. E, para resumir tudo numa única ideia, integrar a gestão da NR1 com o programa de compliance não é fazer o trabalho duas vezes. É o contrário. É consolidar tudo numa única e muito mais inteligente estratégia de proteção, onde cada parte fortalece a outra. E terminamos com uma reflexão para levar para casa. A abordagem atual da organização é apenas de defesa reativa, de apagar o incêndio depois que ele começou? Ou ela já está construindo uma proteção estratégica de verdade, que antecipa os riscos e fortalece o negócio de dentro para fora? A resposta a essa pergunta vai definir o nível de segurança da empresa no cenário de hoje.